Oi, gente! Segunda-feira começando, quente, depois de uma vitória importante do Flamengo sobre o Palmeiras, né? Mas olha, o que rendeu mesmo foi o depois do apito final. É verdade. Teve provocação nas redes, confusão ali nos bastidores e, claro, a gente fica de olho na situação de um jogador-chave. Vamos mergulhar um pouco nesses acontecimentos? Sem dúvida, um clássico que extrapolou as 4 linhas, né? Como costuma acontecer entre eles. E que revelou muito sobre a tensão e a estratégia fora de campo também. E essa estratégia já começou, foi nas redes sociais, né? O Flamengo, assim, não perdoou. Não mesmo, foi uma jogada interessante, né, do time de comunicação do Flamengo. Pegaram aquele áudio da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, um áudio antigo até. Aquele do "o gol é muito grande", né? Esse mesmo, que ela fala, não dá pra perder pênalti, o gol é muito grande. E aí usaram justamente no vídeo do Palmeiras perdendo uma cobrança. Logo depois, para completar, emendaram com o gol de pênalti do Arrascaeta. É tipo uma provocação que usa a fala do próprio rival para cutucar, sabe? Nossa! Isso amplifica o barulho. Claro, mostra como essa guerra de narrativas é parte do jogo hoje em dia. É usar a munição do adversário contra ele mesmo, né? Inteligente. Mas, bom, a temperatura subiu também fora do digital. A zona mista parece que ferveu. Ferveu e bastante. O José Bota, um dos dirigentes do Flamengo, ele foi bem vocal. Ele levantou uns pontos sobre a arbitragem, sabe? Tipo, um pênalti que, na visão dele, só foi marcado depois que o VAR chamou. E um possível segundo amarelo que não foi dado a um jogador do Palmeiras num lance com o Luiz Araújo. Mas o ponto, assim, mais forte mesmo foi a acusação de que um dirigente do Palmeiras teria invadido o vestiário da arbitragem. Invadido o vestiário. Disse. E ele classificou isso como coisa de terceiro mundo. Essa declaração é pesada, né? Muito pesada. Ainda mais vinda de um dirigente europeu, aqui no contexto brasileiro. Talvez buscando pressionar ou expor uma situação que ele acha inaceitável. Forte mesmo. E essa acusação de invasão é séria. O Palmeiras respondeu? Como ficou isso? Respondeu. E rápido. O Anderson Barros, diretor do Palmeiras, foi bem direto. Chamou o Boto de mentiroso. Nossa! E disse que falaria isso na cara dele. É aquele tipo de confronto verbal, sabe? Entre dirigentes, que mostra como a rivalidade está acesa também nos bastidores. É quase um jogo paralelo ali. A rivalidade Flamengo e Palmeiras sempre entrega esses capítulos extras, né? Impressionante. Mas vamos mudar um pouquinho o foco, porque assim, nem tudo foi só festa pro lado do Flamengo. Tem uma apreensão em relação ao Gerson. Exatamente. O Gerson, ele precisou ser substituído no segundo tempo, saiu de maca com dores no joelho, colocou gelo. Eu vi as imagens. E aí as imagens dele chegando no Rio, mancando um pouco, ligaram o sinal de alerta, né? Ele vai fazer exames hoje para saber direitinho o que aconteceu, qual a extensão do problema, mas o timing é que complica tudo, deixa mais delicado. Timing péssimo, imagino eu pensando na seleção brasileira. Precisamente. O que torna essa situação particularmente tensa é que a convocação oficial do Carlo Ancelotti para a seleção sai justamente hoje. Hoje? Caramba! Exato. E o Gerson tá naquela pré-lista, é um dos 6 nomes do Flamengo que estão ali cotados, né? Junto com Pedro, Danilo, Wesley, Alexandro e Léo Ortiz. Então uma lesão agora seria um golpe para ele, para o Flamengo, e ainda exige toda aquela comunicação formal com a CBF, apresentar laudos. É uma corrida contra o tempo para ele, sabe? Muita coisa em jogo. Nossa, que situação delicada pro Gerson. Tomara que não seja nada grave. Bom, e falando do que aconteceu dentro de campo mesmo e como isso mexeu com a tabela, qual a sua leitura do jogo e do campeonato agora? Olha, o jogo em si teve 2 tempos bem distintos, né? O primeiro foi tecnicamente bem fraco. Muita disputa, muita marcação, mas pouca criação dos 2 lados. Travado, né? Muito travado. Aí o Flamengo cresceu na segunda etapa, principalmente depois que o Michael entrou, deu mais velocidade, incomodou a defesa do Palmeiras. E foi nesse cenário que saiu o pênalti. Começou numa boa jogada do Luiz Araújo, aí o Arrascaeta sofreu a falta. E depois veio o segundo gol do Ayrton Lucas para selar o 2-0. Uma vitória construída mesmo no segundo tempo. E na classificação, hein? O Flamengo deu um belo salto com essa vitória, né? Um salto crucial. O resultado embolou de vez o topo da tabela. O G4 ficou assim, ó. Palmeiras ainda é o líder com 22 pontos,
mas o Flamengo colou, agora tem 21. O Cruzeiro vem logo atrás, 20 pontos, e o RB Bragantino tem 17, mas ainda joga hoje, pode encostar mais. Pertinho. Ou seja, a diferença ali do primeiro para o terceiro é de só 2 pontos. A briga está totalmente aberta lá em cima. Coladinho no líder. E a próxima rodada já promete mais emoção ainda, pelo jeito. Com certeza. O próximo fim de semana reserva um Palmeiras contra o Cruzeiro. Confronto direto que pode mudar tudo lá na ponta. Jogaço. E se o Cruzeiro vencer e o Flamengo fizer a parte dele contra o Fortaleza, a gente pode ter o Flamengo assumindo a liderança do Brasileirão. Aí não podemos esquecer, né? Meio de semana tem Libertadores. Jogo contra o Deportivo Táchira, vitória é fundamental para o Flamengo tentar buscar o primeiro lugar do grupo. É decisão atrás de decisão. Ufa, que semana cheia pela frente, hein? Então, só pra gente recapitular o que a gente conversou aqui. Vitória importante do Flamengo, que esquenta a briga lá em cima pelo título. Teve a provocação, achei inteligente nas redes sociais. Sim. A troca de farpas pesada entre os dirigentes, né? Essa parte da confusão. A apreensão com a lesão do Gerson, bem na véspera da convocação. Exato, muita atenção nisso. E um campeonato brasileiro que tá pegando fogo no topo da tabela. É isso, né? Exatamente isso. O fim de semana que mostrou, mais uma vez, que o futebol se joga dentro e fora das 4 linhas, com muita estratégia e tensão envolvida o tempo todo. Com certeza. Bom, pessoal, por hoje eu acho que ficamos por aqui. Obrigada demais pela companhia de vocês nessa nossa análise. Se você curtiu essa conversa, não esquece de deixar o seu like, tá? E seguir o nosso canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história toda. Até a próxima!